Graças a Deus. É uma alegria, né, meus irmãos, estar na casa de Deus. Estar na casa de Deus é estar pronto para prestar um culto a Ele, um culto em adoração a Ele. Às vezes a gente desanima no meio da caminhada, a gente se sente fraco, a gente às vezes se sente impotente diante de tantas batalhas que a gente enfrenta na nossa vida, batalhas na mente, batalhas externas. É uma infinidade de batalhas que a gente enfrenta e às vezes a gente se sente fraco, desanimado. Às vezes vem para a igreja no automático. Chegou na igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Compartilhei um pouquinho agora, na minha chegada, com a missionária Ana Alves. Hoje, eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho, hoje, período da manhã, com um amigo nosso. Há alguns anos atrás, ele sofreu uma doença, foi atacado por uma doença por nome de Guillain-Barré. É uma doença que ela neutraliza o sistema nervoso da pessoa. Ele estava pronto para sair de viagem e na noite que antecedia a sua viagem, o mal chegou na sua casa. E ele travou tudo. Não mexia com nada. A doença atacou ele tão violentamente que ele paralisou por completo, 100% paralisado. Se não bastasse isso, foi levado às pressas para o hospital e logo na sequência ele já estava em coma. Ele passou 3 meses em coma. E nesse período, ele sofreu 3 paradas cardíacas. E uma delas, a última, foi de 15 minutos. Quando ele volta, ele relata que a parte mais difícil que ele viu é que ele estava consciente, os olhos abertos, mas não conseguia mexer nem a pestana. Totalmente paralisado. Eu fiz algumas perguntas para ele, inclusive, alguns irmãos devem lembrar o tempo que o nosso campo fez campanha em favor do pastor. Ele é pastor também. Mas o que me chamou a atenção dentro dessa rápida conversa que tivemos é que ele diz: pastor, eu entendi que a morte é apenas uma porta para a passagem para a eternidade. Detalhe: na terceira parada que ele teve, que durou 15 minutos, parado, ele saiu do corpo. Ele disse que viu o HGP de cima. E naquele momento ele viu os irmãos, que na época que ele sofreu isso, ele estava pastoreando. Os irmãos da igreja, em um círculo, orando por ele lá embaixo. E inclusive no momento estava chovendo. E quando ele volta, ele recupera a memória, ele pergunta para os irmãos se eles foram lá no dia tal. Ele disse: fomos, oramos. Estava chovendo? Choveu. E os irmãos não arredaram o pé. Ficaram na chuva,
orando. Até aí tudo bem. Na sequência, ele disse: pastor, quando eu dei essa parada cardíaca, o meu espírito, a minha alma saiu do corpo, eu estava indo para o céu. E eu estava caminhando em uma estrada em direção ao céu. Ele disse: a paz que estava naquele lugar, ela é indescritível. Não tem como falar sobre essa paz. Tudo muito lindo que eu estava vendo, o céu estava se abrindo na minha frente. Eu estava caminhando. Só que nesse caminho que eu estava, logo eu vi uma bifurcação. Só que eu estava tão empolgado em caminhar naquela direção que eu não olhei para a bifurcação. E aí é onde ele tem uma interrogação. Essa bifurcação, esse caminho que saía, levaria para onde? Ele não sabe. Mas ele estava caminhando em direção ao céu, até o ponto em que o Senhor manda-o de volta, que é quando ele ressuscita. Ele disse que não queria voltar. Por que eu estou contando isso para você? Por causa dessa frase final. Ele disse: pastor, eu não tenho medo da morte. Eu entendi como funciona essa passagem da vida para a eternidade. E ele disse: o que as pessoas não compreendem, e às vezes fica por aí, sem dar a devida atenção para a salvação da sua alma. Ele disse: olha, todo ser humano passa a vida inteira se preparando para um momento. E é exatamente isso que eu queria dizer para você. Ele disse: o ser humano, nós passamos a vida inteira nos preparando para um momento, que é exatamente esse momento. O momento em que você vai ter acesso ao céu. Com isso eu quero dizer para você que mesmo em meio a tanto cansaço, tanta fadiga que a gente vive nos nossos dias, a gente está vivendo uma correria terrível. O cansaço mental, psicológico, o estresse, a falta de ânimo, a falta de vontade, tudo isso faz parte desse processo. Mas eu gostaria que você glorificasse a Deus. Por quê? Porque Ele te direcionou a vir, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantos desânimos, você veio à casa de Deus. Você está aqui. Você está aqui. Isso Deus está olhando. Deus está anotando tudo isso. O seu esforço, mesmo sem vontade. Você não desanimou. Falei com um obreiro aqui em cima da altar, disse: como é que está? Tudo bem? Ele disse: eu não estou muito bem hoje. Mas está aqui. Mas está aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você. Tenho convicção de que Deus há de recompensá-los com bênçãos eternas. E a palavra de Deus, ela vai causando transformação em nós. Então, todas as terças, quando a gente vem à casa de Deus para ouvir a palavra, e se a gente vem de bom grado, mesmo desanimado, mas se a gente vem de bom grado, essa palavra vai causar efeito positivo transformador em nós. E a gente está sendo preparado. Eu vou dizer outra coisa que ele me disse. Ele disse que quando saiu, ele voltou no HGP. E quando ele voltou, ele encontrou com um rapaz que estava lá, visitando uma outra pessoa. O rapaz não sabia. Mas quando aquele rapaz saiu do HGP, poucos metros, a moto derrapa e ele cai e bate a cabeça no meio-fio. E aquele rapaz foi para aquele leito que ele estava. E ele teve a oportunidade
de voltar outra vez para falar de Jesus para aquele rapaz. E ele disse que o que fez ele entender esse processo que ele passou, fez ele entender alguns segredos quando alguém está vivendo esse estado. De alguma forma a pessoa expressa, por mais que ele não lembre daquilo, mas o íntimo dele testifica. Ele disse, eu falei com aquele moço, eu disse, eu preciso, Deus, de um sinal que ele está te aceitando e que ele está ouvindo o que eu estou dizendo. Na hora que ele falou com Deus, aquele rapaz em coma começou a chorar. E ele disse, o Senhor ouviu. Ele orou por aquele rapaz e logo na sequência, aquele rapaz partiu para a eternidade. Então são experiências que mexem com a gente, que faz a gente caminhar um pouco, nos anima a continuar a nossa caminhada. Que Deus te abençoe. Vamos em frente. E vai dar tudo certo no final.